Amigos, amigas, Bielorrússia. Um país que teve durante anos sob o sistema comunista, que traz todas as chagas das consequências de um sistema comunista que destruiu todos os valores, mas de uma nação de que das ruínas começa a se erguer. Queremos apresentar a vocês uma igreja que busca, a partir da formação dos seus padres, seus futuros missionários, erguer-se, levar a boa nova da esperança a um povo ferido, mas que apesar de todas as feridas e de todo o tempo que viveu no silêncio, não perdeu as raízes de sua fé. E esta fé brota numa igreja que se abre ao mundo, se abre aos irmãos e que pede a nossa solidariedade. A Bielorrússia, como todas as antigas repúblicas soviéticas, sofreu durante décadas nas mãos de governantes comunistas brutais, como Lenin, Stalin e outros líderes soviéticos. A perseguição de dissidentes afetou todos, principalmente os cristãos. A prática da fé cristã foi restringida. As pessoas tinham medo de serem presas por praticarem a sua fé. A igreja foi violentamente reprimida até a morte de Stalin em 1953. Muitos edifícios da igreja foram fechados ou demolidos. A celebração da missa foi banida e até a catequese foi proibida. A fé sobreviveu graças à transmissão de valores familiares tradicionais, bem como graças às atividades clandestinas do clero e de leigos que estavam preparados para arriscar as suas vidas e a sua liberdade. Aqui, 4 testemunhas da fé contam a sua história. Nasci em 1946 na pequena aldeia de Odesk, muito perto da fronteira com a Polônia. A aldeia era 100% católica e as pessoas tinham uma fé muito forte. A minha mãe me influenciou muito com a sua devoção. A oração da manhã, quando nascer o dia, aprendi com poucos anos de vida, porque a ouvia todos os dias. O meu pai também encorajou a minha fé. Quando o via ajoelhado junto à cama no seu quarto, eu saía debaixo dos cobertores, me ajoelhava e rezava também. Ao contrário de muitos contemporâneos meus, tive a sorte de estar separado apenas por 2,5 km da igreja mais próxima. Havia sempre catequese após a oração do fim da tarde. Era muito simples. A minha avó, o meu pai ou a minha mãe me pediam para rezar o Pai Nosso, o Credo, e me perguntavam quais eram os sacramentos.
Não tínhamos padre, e isso durou alguns anos. Mas os nossos pais nos levavam à igreja todos os domingos e dias santos de guarda. As crianças cresceram com plena consciência de que o domingo era o dia do Senhor, um dia sagrado. Havia o rosário, a via sacra, as missas marianas. As pessoas de fora por vezes me perguntavam: por que ir à igreja se não à missa? Eu respondia: tenho que ir. Apesar da fé natural das pessoas, o comunismo começou a ter um impacto mais profundo na vida dos aldeões. Um dia, uma das professoras me disse: você não vai à escola hoje porque todas as crianças foram à igreja por tua causa. Estive sem ir à escola durante uma semana. No entanto, eu era bom aluno. Tínhamos um hábito. Havia um quadro de honra. A minha fotografia também estava lá. Ela me puxou por uma orelha, me levou até o quadro e retirou publicamente a minha fotografia na frente de toda a escola. Na escola, nos diziam que não havia Deus, que os nossos pais eram ignorantes, que os nossos avós não entendiam e que tínhamos que olhar para o futuro. A igreja enfrentou um inimigo que tinha um objetivo muito claro: destruir os valores, destruir a espiritualidade. Os edifícios da igreja foram praticamente todos destruídos, queimados ou simplesmente fechados com correntes e cadeado. A igreja da paróquia esteve fechada no período do comunismo. O campanário não tinha cruz. As janelas estavam partidas e a porta fechada com corrente e cadeado. Crescia mato ao redor da igreja. Pensei comigo mesmo: meu Deus, viveremos para ver o dia em que esta igreja irá se reerguer e voltar à vida? Quando o regime comunista foi introduzido naquilo que é hoje a Bielorrússia e outras antigas repúblicas soviéticas, quase todos os padres católicos eram polacos. Em consequência de uma decisão do Politburo, a agência política do Partido Comunista, em 1937, a repressão a pessoas de origem polaca começou numa escala sem precedentes, com mais de 150 mil vidas perdidas em apenas 2 anos. Muitos dos que perderam a vida eram padres que foram torturados e executados. Após a morte de Stalin em 1953, alguns padres tiveram permissão para regressar aos seus serviços pastorais, mas apenas em áreas pré-determinadas. Quaisquer atividades além disso estavam sujeitas à punição. Durante o período soviético, tudo foi roubado. Para começar, o padre vivia neste túmulo. No andar de baixo, o padre montou uma capela e vivia no andar de cima. Eu fiquei lá uma vez. Mesmo as igrejas arruinadas estavam cheias de gente aos domingos. Pessoas de pé, mantendo a sua fé e as suas tradições da Santa Missa e oração. Tudo sem um padre.
Apesar de todos os esforços do Estado, a fome por Deus cresceu nas pessoas. Uma grande parte do clero, bem como dos leigos, foi forçada a passar a clandestinidade. Os sacramentos eram recebidos às escondidas. Tinha 5 santas missas para celebrar. Acordava às 6 horas da manhã. Tinha de viajar 450 quilômetros no domingo para chegar às várias cidades. Os filhos que tinham partido para trabalhar vinham visitar os pais no verão e pediam para casar, para se confessarem ou para batizar os filhos. Trouxe uma pequena figura do menino Jesus. Era Natal, por isso Cristo estava deitado na neve. Uma senhora pegou na figura e disse: "Posso morrer agora, pois os meus olhos viram o nosso Salvador." As pessoas se confessaram e receberam os sacramentos na neve, um frio enorme. O governo começou a devolver as igrejas e capelas. Uma capela foi devolvida e restaurada, e tivemos de a consagrar. À noite, ficamos com as irmãs, e vi uma irmã ajoelhada perante um guarda-roupa. Perguntei: "Irmã, em frente há um guarda-roupa? O que está acontecendo?" A irmã abriu as portas e lá dentro estava o Santíssimo Sacramento. Com o início da melhoria política na virada dos anos 80 para os 90, durante a perestroika, as perseguições à igreja diminuíram muito. Surgiram novas oportunidades de desenvolvimento e os bispos da Polônia puderam realizar visitas oficiais. A igreja começou a desenvolver-se lentamente, mas com determinação. A primavera da liberdade religiosa podia ser sentida no ar. As autoridades começaram a devolver os edifícios das igrejas e das capelas. As próprias pessoas começaram a trabalhar com determinação na renovação das suas igrejas. O que durante muitos anos foi destruído e saqueado foi finalmente reconstruído e renovado. Em 1988, começamos a retirar os cadeados das igrejas fechadas para abrir as portas. Os edifícios estavam destruídos, com os telhados das igrejas em ruínas, mas as pessoas vinham. E para começar, rezavam entre a vegetação, retiravam o cascalho em baldes, puxavam raízes de árvores das paredes das igrejas e lentamente, mas com determinação, a vida religiosa renascia. Dez locais de adoração em ruínas foram reconstruídos assim em um ano. As pessoas entregavam as suas pensões para reconstruir a sua igreja ou para fornecer materiais de construção. A Igreja Católica na Bielorrússia, apesar de suportar uma das legislações mais restritivas à liberdade religiosa da Europa, está renascendo. Os jovens católicos procuram regenerar o tecido social e encontrar a sua identidade nacional, quase destruída pelo Estado, para criar um novo homem soviético. O entusiasmo e a alegria desta nova igreja são visíveis. Graças à fé, trabalho e tenacidade de muitos padres, e apesar de muitas décadas de perseguição, a Igreja Bielorrussa sobreviveu. O testemunho de uma fé viva, transmitida através das gerações, de pais para filhos,
tornou-se numa fonte de novos talentos para servir as pessoas. O aumento da oração, da vida sacramental e o aumento do ensino da fé estão dando frutos e tendo como resultado um grau de mudança social surpreendente. Sobrevivemos em tempos difíceis. Acredito no testemunho da fé dos meus pais, no ambiente em que vivi, mas também na conduta dos padres. Fui formado por padres que tinham sobrevivido em gulags. Quero agradecer muitíssimo a ajuda à igreja que sofre. Apesar de 20 anos de ajuda, ainda sofremos. As cidades estão crescendo. É necessário construir igrejas, publicar literatura religiosa e educar os jovens. E para tudo isso, precisamos de recursos. Agradecemos tudo o que fizeram pelo renascimento da igreja bielorrussa e, não menos importante, pelo bloco pós-soviético. Foram as vossas preces que ajudaram a derrubar este terrível sistema, que nos ajudaram a recuperar a nossa liberdade. Não nos deixem. Temos o direito aos nossos corações, às nossas consciências, às nossas preces. Todos os dias vou até a minha varanda e olho para os meus amigos do Ocidente. Rezo por vocês e lhe abençoo. E quero muito que todos os seus sonhos e aspirações se tornem realidade. Quero que sejam felizes nas suas vidas e que, após uma vida muito longa para todos, que vão para o céu. Eu também estou me esforçando por ir para o céu. Por isso acho que não estarei muito errado se concluir dizendo: meus caros, continuem assim, sejam corajosos e nos vemos no céu. Oração, informação e caridade. Este é o tripé em que ajuda a Igreja que Sofre atua há mais de 60 anos. Seja no sustento de missionários e religiosas, na formação de novos padres ou na construção de igrejas, a ajuda à Igreja que Sofre apoia projetos em mais de 140 países, tanto em regiões de missão como nos lugares de perseguição. Você pode fazer parte desta obra. Ligue agora para 0800 77 099 27 ou acesse o site www.ais.org.br e peça para receber gratuitamente em sua casa o boletim mensal da ajuda à Igreja que Sofre. Assim, você estará bem informado sobre o que acontece com a sua igreja e saberá como você pode ajudá-la com sua oração e doação. Este documentário que vocês acabaram de ver não é uma ficção científica, nem uma novela onde se busca, através de artistas, apresentar uma realidade. Esta verdade é real. São as consequências do ser humano que se afasta do caminho de Deus. Sempre que o ser humano nega a Deus, nega a si próprio, nega os valores da fraternidade,
torna-se inimigo de si próprio, destrói seus sonhos. A Bielorrússia, um país marcado pela semente do Evangelho, um país que vivia na sua totalidade a dimensão dos valores cristãos. Durante anos e anos foi calado, destruído suas igrejas, perseguidos os seus padres. Mais de 120 mil pessoas em poucos momentos foram mortos. Este país que manteve a fé numa igreja escondida, em catacumbas. Mas esse país brota, este país nasce das ruínas, ressuscita do seu sofrimento. A igreja quer reconstruir, ainda mais de 70% de suas igrejas e seminários são destruídos. Vocações de todas as partes. Essa igreja espera por mim, por você, pela mesma igreja de Jesus que nós rezamos, somos membros vivos de uma mesma igreja. Por isso, meu querido irmão, ligue-nos neste momento para 0800 77 099 27. É Jesus que pede a nossa solidariedade. Jesus começou o anúncio do reino formando sua equipe de sacerdotes. Não existe igreja se não existir a vocação sacerdotal. Não existe o anúncio da Boa Nova se não existem pessoas apaixonadas por Jesus. Jesus começou o anúncio do reino investindo o melhor de sua vida na formação dos 12 apóstolos. Uma igreja de Jesus que quer levar a boa nova de Jesus ao mundo, ela tem que priorizar o valor da vocação sacerdotal, porque a vocação sacerdotal e faro do coração não é uma vocação para si, é um presente que Deus dá à comunidade, é uma forma que Deus inventou e põe no coração de jovens para se tornar vivo no mundo de hoje. Você e eu temos que rezar pelas vocações, temos que entender o grito de Jesus. Meu coração está cheio de compaixão, porque esta geração está sem pastores, estão como que ovelhas sem pastores, e o Pai quer anunciar a boa nova. A igreja da Bielorrússia, conta comigo, conta com você, conta com sua oração, conta com a nossa solidariedade para erguer suas igrejas, erguer a fé, dar-lhe o material, levar a boa nova de Jesus. Isto é ajuda a igreja que sofre. Que Deus desperte em você e em mim o sentimento do amor à sua igreja, no amor à formação dos seus sacerdotes, e nos abençoe em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. É a ti e a mim que Jesus repete a frase: rezai, rezai, para que não falte os pastores de sua igreja. A igreja da Bielorrússia conta com minha ajuda espiritual, minhas orações, mas a minha solidariedade na ajuda dos recursos que precisa. É Deus que nos pede ajuda.